E as pessoas elas costumam perguntar, ou melhor, ao invés de perguntar, elas costumam dizer: Tarcísio, minha voz não é boa. Eu não tenho condições de falar em público porque minha voz não é boa. As pessoas vão rir de mim. A minha voz parece de taquara rachada. Seja lá o som que isso faça, né? E aí, normalmente, eu respondo com outra pergunta. Você se escuta, se ouve com frequência? Pode parecer uma pergunta meio absurda, afinal a gente fala o dia todo, né? É meio que óbvio que a gente se ouve e se escuta o dia inteiro. Mas sabia que pode estar aí a razão de você achar que tem voz de taquara rachada? Ou que sua voz não serve para falar em público? Porque você ouve a sua voz do lado de dentro e não do lado de fora. Você não sabe como a sua voz soa para quem está te ouvindo. A gente não está acostumado a ouvir a nossa própria voz como as pessoas ouvem. E sendo bem honesto, na maioria absoluta das vezes, é só isso que basta. Basta a gente se acostumar com a própria voz, sendo ouvida do lado de fora. É claro que podem existir muitos fatores físicos que afetam o aparelho da fala, né, o aparelho fonador, de maneira que você simplesmente não consiga falar, sabe? A sua voz não sai, ou sai com muito esforço, ou mesmo distorcida, e por isso as pessoas não conseguem realmente te ouvir ou te compreender quando te ouvem. Se for essa situação, aí você precisa procurar um profissional fonoaudiólogo e você vai se surpreender com a quantidade de técnicas disponíveis para melhorar a qualidade da sua voz. E neste caso específico, é um problema físico, certo? Algo que te impede de falar. O tratamento para isso, obviamente, é diferente. Mas eu estou falando dos casos onde você não enfrenta esse tipo de desafio, mas ainda assim colocou na cabeça que a sua voz não é adequada para falar em público. Ah, eu falo muito baixo, muito devagar, minha voz é esganiçada, muito aguda. Já ouvi pessoas dizendo que tinha uma voz ardida. Mas não é bem assim. A sua voz tem algumas características naturais, né? Nasceram com ela, ou que foram depois adicionadas durante a sua vida. Mas quase sempre a gente pensa que a nossa voz está cheia de problemas porque a gente simplesmente não está acostumado com ela. Isso é porque a voz que a gente ouve passa por uma caixa de ressonância que é a nossa cabeça. A vibração que a gente ouve não é a mesma que as pessoas do lado de fora ouvem. E, portanto, a voz soa diferente. Não é uma voz melhor, uma voz pior, não é nada disso. É só diferente. E o que acontece quando a gente ouve uma gravação, por exemplo? Nossa, eu falo assim? Nossa, minha voz é estranha. E pronto. Tá instalado aí uma crença limitante de que é melhor eu ficar na minha, silêncio aqui, porque minha voz não é bonita o suficiente para eu falar em voz alta. Isso nada mais é do que um mito. Não existe isso de voz para falar em público. Ah, Tarcísio, mas e os locutores, narradores, né, apresentadores de TV, são vozes perfeitas? Eles costumam ter vozes mais graves e a gente tem uma tendência de achar que vozes mais graves são atraentes. Existem até estudos científicos que procuram entender por que vozes mais graves são vistas como mais atraentes. Mas isso, sinceramente, importa muito pouco para as nossas apresentações. E os narradores, apresentadores que a gente conhece por aí, é um atributo que nasceu com eles. Naturalmente tem a voz mais grave. Ok, ponto para eles. Você não deveria se importar tanto com isso. Não é algo necessário para fazer grandes apresentações. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma afirmação que costuma surgir nesses momentos na nossa cabeça. E se a gente não ficar atento, essa afirmação pode se instalar como uma resposta automática para esse tipo de percalço toda vez que acontece. E a afirmação é: eu não nasci com essas características específicas, então isso não é para mim. Isso vale para você? Se você percebe que não tem o que é ideal para fazer algo, você dá as costas dizendo assim: não, isso não é para mim? Claro que não, né? Eu não tenho voz de narrador, mas no entanto eu tô aqui fazendo vídeo. Eu e mais milhões de outras pessoas que não são ideais nas suas áreas de atuação, mas estão fazendo tudo o que podem para se tornarem melhores. Então, esse negócio de não vou me esforçar, porque a minha voz está uma oitava acima do que é ideal. Isso não é desculpa.
Eu poderia, sinceramente e facilmente, listar aqui uma dezena de palestrantes que não têm vozes maravilhosas. Mas eles estão lá, nos palcos, eles e elas, nos palcos, encantando e transformando suas audiências. Você precisa pensar na sua mensagem, no seu propósito. Ele tem que ficar acima disso. De novo, na maioria imensa das vezes, se você conseguir que as pessoas te compreendam, que elas te ouçam e consigam entender a pronúncia das palavras, pouco vai importar para eles a quantos hertz tem sua voz. Mas assim, existe sim, metaforicamente falando, aquela voz que não serve para falar em público. Ela existe. E ela normalmente é o tipo de voz que quem tem medo de falar em público opta por usar. É a voz calada, é a voz muda, sem representação. Não deixe que isso aconteça. A sua voz é um instrumento fabuloso, capaz de carregar para fora de você a sua mensagem, a sua transformação, aquilo que só você tem e que precisa compartilhar com o mundo. E você precisa apenas o quê? Aprender a usar e principalmente a se acostumar com ela. Talvez demore um pouco. Se você não estiver acostumado, talvez demore um pouquinho. Mas se você perguntar, por exemplo, agora, se você perguntar para qualquer pessoa que você conhece o que ela acha da sua voz, qual é a chance dela responder? Nunca entendi nada do que você falou, sua voz é inaudível. Eu acho que é pouco, não é? Mesmo se essa pessoa responder isso para você de pirraça, pelo menos dessa vez ela entendeu a pergunta, né? Pensa em todo mundo que conversa com você no dia a dia. As pessoas te ouvem, as pessoas te entendem. Então, não seja tão crítico com a sua própria voz.